Olá, turma. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Radar Gráfico, agora para a quarta semana desse mês de outubro de 2024. E estou aqui com o Ibovespa na tela, gráfico semanal. Mais uma semana aí de lenga-lenga para o Ibovespa. Fechamos aí com 0,4% de alta nos 130.500 pontos. Não conseguimos nos afastar desta região aqui de suporte, bastante suporte para o Ibovespa. Como a gente vem falando, a gente tem aqui topos anteriores que foram rompidos, essa LTAzinha verde que vem sustentando esse movimento de subida do Ibovespa, média móvel de 20 semanal e um pouquinho mais abaixo a média móvel de 50, além também da retração de 50% dessa última pernada de alta e um pouquinho mais abaixo ali a retração de 61,8. Continuo acreditando nesta região do Ibovespa como uma região aí de suporte para o índice nesse movimento de correção. Até os 128.400 pontos, a gente tem essa defesa aí. No entanto, se a gente vir aí essa região sendo perdida, a gente abre aí um retorno nesses 123 mil pontos. Portanto, a gente tem que ficar bastante esperto aqui nessa região aqui marcada em vermelho até os 128.400 pontos, porque é uma região muito importante para o nosso Ibovespa. Aqui no gráfico diário, fica claro aí o movimento de correção, sendo guiado aí por essa LTBzinha roxa. Então, sempre que ele tenta subir, ele bate na LTB e cai. Mais recentemente, a gente tem visto aí como principal resistência imediata a média móvel de 20 descendente do Ibovespa. Então, a gente teve aqui um movimento de repique, bateu na LTB e na média de 20 e caiu, volta, bate na 20 e cai, mais uma vez ele volta na 20, viola, fecha na 20, bate de novo e cai, e essa semana novamente a gente volta na 20 e tornam a bater no Ibovespa. Sexta-feira passada, a gente fez esse martelinho aqui nessa LTA e região de suporte, mais uma vez aí na quinta e na sexta, quando bateram no Ibovespa, ele vem largando aqui um pavio na LTA verde e volta a entrar um pouquinho de pressão de compra. Agora, na sexta-feira, chegou na 20 novamente, resistência imediata, bateram, fez mínima ali na LTA verde e aí entrou alguma comprinha aí que levou o índice um pouquinho para cima no intraday, fechando ali um pouco acima da LTB, da LTA verde. Então, seria muito importante para o Ibovespa que ele conseguisse logo se afastar dessa região de suporte e, de preferência, conseguir romper essa LTBzinha roxa para aí sim ficar mais livre de ir para cima e voltar a olhar com mais força para essa região dos 137.400, 137.500 pontos, onde a gente tem aí o antigo topo do Ibovespa. No entanto, se a gente perder essa LTA verde e mais ainda essa região aqui ó, de suporte marcado em vermelho, junto dessa média móvel de 200 aqui do gráfico diário, a gente vai estar abrindo uma volta no fundo desse fibo amarelo, lá na região dos 123 mil pontos. Portanto, essa região aqui, limite dos 128.400, ela tem que ser respeitada, sob pena aí da gente ver aí um movimento talvez um pouquinho mais forte de queda para o nosso índice. Eu ainda, como falei no início, continuo acreditando que o Ibovespa vai conseguir se segurar nesta região de suporte. Olhando aqui para os indicadores, a gente tem aqui no IFR uma divergência nesses últimos dois fundos aqui que estão mais baixos, enquanto eu tenho fundos mais altos no IFR. No entanto, é uma divergência moderada, mas aí é mais um indicativo que me faz acreditar que a gente vai conseguir se segurar nessa região até os 128.400 pontos para o Ibovespa. Agora eu vou falar com vocês sobre alguns papéis que eu separei aqui, identifiquei potenciais oportunidades. O primeiro papel que eu quero falar com vocês é Suzano. Então, Suzano, ele vem trabalhando aí nessa tendência de alta aqui no gráfico semanal. Tem essa LTAzinha azul que vai escorando os preços aqui nesse movimento e a gente vem trabalhando justamente na região dessa LTA. Aqui a gente fez esse martelão aqui na LTA azul, voltamos a subir,
caímos aqui, perdemos aqui um pouco dessa LTA azul, mas continuamos aqui nessa região, fizemos uma boa barra aqui, ó, de retomada de tendência e voltamos aqui na média móvel de 200 semanal, onde a gente deixou aqui, ó, nessa média móvel de 200, nós temos armado aqui, ó, um fundo duplo. Fundo aqui, subiu, voltou, segurou na 200 de novo e está tornando a subir. Se rompe esse topo aqui, a gente tem aqui o fundo duplo ativado no semanal e aí a gente pode ver esse papel voltando a correr um pouquinho mais para cima. Para ativar esse fundo duplo na média móvel de 200 aqui do gráfico semanal, a gente precisa romper essa região de topo que tem a máxima aqui nos R$ 57,09. Percebam que essa região marcada em vermelho é uma região que tem marcado aí uma resistência para o papel nas últimas subidas. Então, ele tenta subir aqui, bate e volta. Tenta subir, bate e volta. Aqui ele fez um falso rompimento e já tomou aqui uma recusa desse rompimento, fazendo um engolfo de baixa, nova batida para baixo. Tenta subir, se aproxima da região e volta. Novamente, chega nesta região e volta. Aqui ele consegue romper, fez um falso rompimento e voltou para baixo. Nessa barra, grande barra verde aqui, ó, de subida, bate na região e volta. Tenta subir, bate na região e volta e está trabalhando aqui nessa região. Fato é que no movimento mais recente, a gente tem Suzano, pelo gráfico semanal, muito claramente trabalhando aqui, ó, nesse canal de alta desenhado em verde para vocês. Então, ele segura aqui e, novamente, ele segura aqui, fazendo aqui, deixando armado este fundo duplo, como falado, precisando romper esse topo dos R$ 57,10 para ativar o fundo duplo e aí, quem sabe, enfim, conseguir romper essa forte região de resistência marcada em vermelho, que está aqui compreendida mais ou menos desde os R$ 57,00, deixa eu ver a máxima aqui, R$ 57,00 até os R$ 59,10, R$ 59,11. Então, essa região dos 57 aos 59,10 é uma região aí de forte resistência. Quando a gente vai olhar aqui no gráfico diário, só que a gente tem que ter em mente que a gente já tem aqui trabalhando numa região de suporte semanal, e aqui no gráfico diário, a gente vê que ele fez esse pivô de alta, voltou aqui para fechar o gap, então ele fecha esse gap aqui no pivô de alta, faz aqui o pivô de alta, volta para fechar o gap e começa aqui a fazer um processo de lateralização. O que me chama a atenção aqui para eu ter pego esse papel e trazido para vocês aqui no radar gráfico? Que nesse processo de lateralidade aqui de Suzano, ela foi lá em cima e ela começa a fazer, ó, fechamentos alternados na média móvel de 20, que é essa média aqui, ó, que hora está verde, hora está amarela, hora está vermelha. Então, ela fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima. Aí ela vem aqui e junta com a média móvel de 20, volta aqui a subir fazendo um pivô de alta, falha nesse pivô, volta a fechar abaixo, fecha acima e agora, mais uma vez, ela alinha a última queda na média móvel de 20 e torna a subir, deixando armado aqui um pivô de alta. Então, nós temos esse pivô de alta armado. E aí nós temos um pivô de alta armado e quando eu vou olhar aqui o OBV de Suzano, a gente vê aqui, ó, muito claramente que nós já temos um Advanced Breakup aqui no OBV de Suzano, me indicando que provavelmente a gente vai ver esse pivô de alta aqui ser confirmado, porque eu já tenho o OBV renovando topos, enquanto que o preço ainda não renovou. Então, isso é um fato que me chama a atenção. Outro fato que me chama a atenção aqui em Suzano é o volume, que nesses últimos 2 candles, ele vem aqui aumentando o volume nessa subida. Tanto é que o OBV já começa ali a fazer um Advanced Breakup.
Além disso, quando eu olho para as médias aqui de Suzano, deixa eu apagar essas setas, eu vejo que as médias estão juntas, estão bem emboladas aqui na mesma região. Isso aqui normalmente precede a grandes movimentos. E como ela está fazendo aqui um pivô de alta armado nessas médias, a premissa é que esse movimento provavelmente vai ser um movimento de impulso para cima. Não só aqui no gráfico diário as médias estão emboladas, como também no gráfico semanal as médias estão na mesma região. Média móvel de 200, onde eu tenho aquele fundo duplo armado, média móvel de 20 já inclinada para cima aqui, ó, inclinando para cima, média móvel de 50 e média móvel de 8, tudo aqui na mesma região e me indicando também uma saída aqui do preço para cima. Então, tudo isso me leva a crer que provavelmente a gente deve ver aí um movimento aí de subida para Suzano nos próximos dias. Gatilho de entrada por pivô seria o rompimento dessa máxima, que está aqui nos R$ 56,38. Então, se ele conseguir romper esse 56,38, ele confirma esse pivô de alta alinhado na média móvel de 20, e aí a gente teria aí um gatilho de entrada sob a perspectiva de pivôs alinhado nas médias. Então, eu teria esse gatilho de entrada. Além disso, esse topo aqui, R$ 257,09, é o topo que, se superado, vai ativar o fundo duplo aqui na média móvel de 200 do gráfico semanal. Então, marquem essas duas regiões, os R$ 56,38 e depois os R$ 57,09, que são resistências aí importantes para a gente ativar padrões de alta para Suzano. Um no gráfico diário, um pivô alinhado nas médias, e outro, uma figura, um fundo duplo na média móvel de 200 do gráfico semanal. E, por último, o que eu gostaria de chamar a atenção de Suzano é que, se vocês forem olhar lá no nosso sonar, a gente vai ver que tem já concentrações compradoras em preços aí acima dos padrões atuais do papel. Portanto, também lá no sonar eu tenho um viés mais comprador para esse papel. Então, portanto, é um papel aí que entra no meu radar e eu vou ficar muito de olho, porque eu estou acreditando que a gente pode ver aí, a qualquer momento, um movimento de alta um pouquinho mais forte para a Suzano, inclusive com ela conseguindo romper essa região de resistência importante aí do gráfico semanal. Então, Suzano foi o primeiro papel. Segundo papel que eu quero falar com vocês e que eu também estou vendo aí um movimento que começa a ficar interessante de retomada de tendência é Embraer. E a Embraer é importante eu trazer para vocês aqui o gráfico semanal. Já deixei desenhado aqui para vocês verem qual é a minha percepção gráfica para a Embraer. A gente tinha aqui Embraer no semanal fazendo esta figura importante aqui de ombro, cabeça. Deixa eu ajustar aqui. Um ombro, cabeça, ombro bem grande aqui no semanal. Ela ativa quando rompe a neckline que liga o topo do ombro esquerdo aqui ao topo aqui da cabeça aqui de ombro direito, e aí ela rompe esse neckline e corre para cima com mais velocidade. Corre para cima com mais velocidade, ativando aqui também este grande pivô de alta, e aí ela já acelera o seu movimento, e a gente vê claramente aqui todas as tendências do papel em alta. 200 do semanal subindo, 50 do semanal subindo, a 20 do semanal subindo e a 8 do semanal também subindo, todas elas alinhadas. E num movimento de mais curto prazo, a gente vê que Embraer vem trabalhando aqui neste canalzinho de alta, e agora, nessa última semana, a gente retorna na LTA desse canal de alta, no fundinho aqui do canal de alta, e entra aqui um movimento de compra mais forte, deixando esse candle aqui de retomada
de impulso altista numa região aqui de suporte de Embraer. Inclusive, é também uma região que está passando aqui próxima de topos anteriores. Então, tem aqui essa região de topo que foi rompido, ele volta também no pullback e começa a subir novamente. Perto aqui da média móvel de 20 do semanal, que é a média que vem aí mais ou menos escorando a tendência junto com essa LTA. Então, sem sombra de dúvidas, uma região interessante, onde ele me mostra aqui uma retomada de impulso altista. Quando eu jogo Embraer no gráfico diário, ela fez esse movimento e, recentemente, ela tinha deixado aqui um padrão de reversão para baixa, no ombro, cabeça, ombro. No entanto, o que me chama a atenção aqui nesse padrão de ombro, cabeça, ombro? Que houve uma falha do padrão. Então, se eu pegar aqui e colocar a neckline desse ombro, cabeça, ombro, vocês vão ver que a neckline vai estar aqui. Então, eu tenho aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Perdi a neckline, ativei o padrão. O que acontece aqui nesse dia? A gente volta e consegue romper a neckline para cima, acompanhado de bastante volume. Está aqui o volume do dia. Então, um volume bem acima da média. Basta a gente olhar o volume que vinha sendo negociado no papel, dá para ver claramente que nesse dia houve um forte movimento de compra no papel, voltando a trabalhar acima da neckline e já dando aí um primeiro indicativo de que esse padrão de ombro, cabeça a ombro vai falhar. Qual seria o segundo indicativo e o indicativo que eu estou de olho para fazer tomada de posição comprada no papel? É ele conseguir romper essa LTBzinha que liga o topo da cabeça ao topo do ombro direito. Porque aí eu já vou ter dois indícios de que esse ombro, cabeça a ombro, ele de fato falhou. E uma vez que ele foi ativado, ele chama muita gente para a ponta vendida do papel. Aqui já é o primeiro movimento que algumas pessoas estopam e saem fora da venda. E quando ele rompe a LTB, que liga o topo da cabeça ao topo do ombro direito, é um movimento decisivo que a gente vê aí uma enxurrada de stops acontecendo, e aí a gente pode ver um movimento de alta mais forte para o papel, com ele voltando a mirar essa região de máximas aqui e depois uma volta até a linha de retorno desse canal de alta que o papel vem trabalhando. Portanto, o que eu fico de olho agora em Embraer é num rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui desenhado em vermelho, porque aí eu vou ter caracterizado aqui uma falha de fato desse padrão do oco e aí uma retomada de tendência mais forte pode vir a acontecer. Adicionalmente, quando eu vou olhar aqui os indicadores do papel, eu vejo aqui no meu OBV de Embraer, e aí deixa eu aproximar aqui para vocês para ficar mais claro. Eu vejo aqui já divergências de alta no papel. Então, eu tenho aqui topos mais baixos no preço, topos mais altos no indicador. Deixa eu pegar a cruz que fica mais fácil. Então, topos mais baixos aqui no preço, topos mais altos no indicador. Esse fundo aqui, mais baixo, esse fundo mais baixo, então fundos mais baixos no preço, e aqui eu tenho fundos na mesma região no indicador. E aí aqui ele faz um fundo duplo, onde eu tenho aqui já o OBV ascendente. Então, tem o OBV subindo, enquanto que o papel aqui estava lateral, me indicando uma acumulação do papel. Então, isso aqui é mais um indício de que a gente deve ver um movimento aí para cima de Embraer no curto prazo. Quando eu pego para olhar aqui o IFR de Embraer, eu também vejo aqui um Advanced Breakup aqui em Embraer. Então, eu tenho aqui os fundos sendo respeitados, e aí ele vem
e faz esse fundinho aqui, depois um fundo na mesma região e levemente superior ao fundo anterior, então isso aqui é uma divergência de fundos, e aqui este topo, ele é rompido, confirmando aqui este movimento que a gente viu aqui no papel. Então, portanto, Embraer é um papel que me chama bastante atenção. Se eu jogar aqui nos 60 minutos, fica muito claro aqui a figura do ombro, cabeça a ombro, que eu falei com vocês. A gente joga aqui, ó, o neckline do padrão, aí ele faz esse rompimento para cima, vem testar aqui, ó, a LTBzinha que liga o topo da cabeça ao topo do ombro direito, sente, e aí agora o que eu espero é um rompimento dessa LTB para fazer a tomada de posição do papel. Inclusive, dá para ver aqui, ó, que quando ele ativa o padrão, ele faz aqui um fundo duplo, eu posso jogar a projeção deste fundo duplo para cima, ele foi lá justamente fazer o segundo alvo, que é o alvo do padrão, e entrou no movimento de correção natural, uma vez que ele já ativou o fundo duplo, fez o 100%, entra no movimento de correção natural, chegou numa região de resistência da LTB, alvo aqui do fundo duplo. Eu fico agora de olho numa retomada de força altista pelos 60 minutos, com rompimento dessa LTB, para aí sim fazer a minha tomada de posição comprada em Embraer, uma vez que pelo semanal eu já estou aqui numa região de suporte com uma falha do oco lá no gráfico diário nos 60 minutos, só esperando então o rompimento dessa LTB para fazer a tomada de posição no papel. Então, Embraer foi o segundo papel que eu trouxe para vocês, pode abrir oportunidade. Outro papel que também está me mostrando aí possível oportunidade é Itaú. Então, Itaú, a gente tem ele trabalhando nesse canal de alta no semanal, veio na linha de retorno, entrou no movimento de correção e também chega agora numa região de suporte semanal, retração de 50 da última pernada de alta, média móvel de 20 aqui já próxima no gráfico semanal. Tenho também essa LTAzinha verde que vem ligando esses últimos fundos aqui de Itaú no semanal e região de antigos topos que foram rompidos. Portanto, uma região de suporte em confluência para Itaú no gráfico semanal. Nessa última semana, ela faz um candle aí que pode ser um candle de retomada de força altista para o papel. Quando eu olho aqui no gráfico diário, eu vejo claramente aqui o movimento de impulso, volta a corrigir aqui no nível de 50 e perto aqui daquelas regiões de suporte que eu falei com vocês lá do semanal, começo aqui a fazer um processo de lateralização e aí o que me falta aqui é um rompimento desta máxima, que está nos 35,50, para o papel conseguir romper a lateralidade para cima e aí engatar um momento maior de força altista. E o que me chama a atenção aqui em Itaú, além de todas essas confluências lá do semanal e essa lateralidade aqui no gráfico diário? Que ele já rompeu a sua média móvel de 8 e já trabalha acima da média de 8, que não está mais descendente e agora está flat. 2, testou a média móvel de 20 e a média móvel de 20 não impulsionou ele fortemente para baixo. Ele continua próximo da média móvel de 20, apesar de já ter feito o teste nela. Então, isso também é um bom indicativo. E aí, quando eu vou olhar aqui os indicadores de Itaú neste suporte, fica muito claro aqui a divergência altista. E aí eu vou mostrar para vocês essa divergência. Percebam aqui, ó, que o OBV faz fundo nesses fundos aqui, depois o preço faz um fundo mais baixo e ele já me deixa aqui um fundo mais alto. Nesse movimento de lateralidade, o OBV continua a subir, apesar do preço trabalhar numa lateralidade. Isso aqui me mostra claramente que a gente está vendo um processo de acumulação neste papel. Portanto, desde esse momento aqui,
O OBV vem numa toada ascendente de topos e fundos mais altos, enquanto que o preço caiu e agora está lateralizando. Então, isso aqui é uma divergência muito forte e que me chama bastante atenção. Quando eu vou olhar aqui o IFR de Itaú no gráfico diário, a gente vê claramente também, ó, que a gente fez aqui o processo de lateralização junto com os preços e neste momento aqui a gente já tem o rompimento de topo do IFR, dando aí um advanced breakup, que inclusive já fez pullback no topo rompido e novamente renovou máximas. Então isso aqui me indica entrada de momento um comprador em Itaú. Portanto, este é um papel que eu gosto muito pela região que ele se encontra lá no gráfico semanal, mas o padrão que ele vem fazendo de lateralidade dentro dessa região de suporte do gráfico semanal aqui no gráfico diário, mais todas essas divergências que eu mostrei para vocês no OBV e no IFR. Adicionalmente, Itaú também está com um viés mais comprador lá no nosso sonar. Então, isso também é um indicativo de que o papel aí pode, a qualquer momento, engatar uma retomada de tendência altista. Então, também é um outro papel aí que fica no radar. Aqui no semanal, inclusive, a gente pode ver aqui uma falha de fundo. Nós fizemos o fundo aqui nessa semana, deixa eu confirmar aqui, essa mínima nos 34,55, a mínima dessa semana está nos 34,54, portanto, 1 centavo abaixo da mínima da semana anterior. Fizemos aqui, então, uma mínima mais baixa, começamos a subir, então aqui nós temos uma trap que está armada. Se a gente, por um acaso, nessa semana, violar a máxima dos 35,43, a gente tem a trap ativada, e a gente pode fazer a projeção desse candle para cima, e aí nós teríamos aí esses alvos aqui de uma trap semanal em Itaú. E aí os alvos seriam 35,99, 36,34, 36,92 e o último alvo 37,28, que vai ser essa região aqui de antigos topos lá de Itaú. Portanto, esse aqui é um papel que me chama bastante atenção e entra aí no radar com possível movimento de alta, tá? E o último papel que eu quero falar com vocês é Eneva 3, que é um outro papel que está bem bonitinho aqui no gráfico semanal. Então, a gente tem aqui Eneva no gráfico semanal, ela vinha trabalhando aí neste canalzinho de baixa, até que ela consegue romper o canal de baixa, faz o pullback na LTB do canal rompido, retoma a sua subida, e aí ela ativa aqui, ó, um pivô de alta no gráfico semanal. Então, está aqui, ó, topo, fundo, topo mais alto que o topo anterior, já tenho topos e fundos ascendentes, pivô de alta, pullback aqui alinhado na média móvel de 50, que está junto da média de 20, que estava junto da média de 8. Todas as três médias já inclinaram para cima e estão alinhadas, inclusive a média de 8 já cruzou a média móvel de 200. É um padrãozinho aqui que vai mostrando uma possível entrada de momento comprador mais forte no papel. Se esse pivô de fato se desenvolver, a gente vai ver essa média de 20 também cruzar de 200 e essa de 50, por último, também cruzando a de 200. Então, é um papel que, sob perspectiva de semanal, pode estar indicando aí um início de um movimento de alta um pouco mais forte. Inclusive, esse último pivô de alta aqui que foi feito, a gente fez o pullback aqui, ó, na cabeça do pivô, nessa mínima dessa semana, e na última semana aí a gente subiu, rompendo esse topo, fechando ligeiramente acima, confirmando o movimento do pullback e abrindo, de fato, aí uma ida, pelo menos, no primeiro alvo desse pivôzinho de alta aqui do gráfico
semanal. Então, é um papel que está bem interessante. Quando eu olho aqui o gráfico diário, a gente vê aqui ó, o movimento do pivô que eu falei com vocês lá do gráfico semanal. Então, nós temos o pivô aqui que foi feito mais ou menos na região da média móvel de 200. Rompemos o topo, estamos seguindo o movimento ascendente. Médias todas alinhadas. 200 aqui subindo, 50 subindo, 20 subindo, 8 subindo. Todas elas alinhadas, a 8 acima da 20, que está acima da 50, que está acima da 200. As médias estão alinhadas e próximas uma das outras, com preço próximo delas, fazendo a saída. Isso me indica também entrada de momento comprador aqui em Eneva e possivelmente um movimento de alta mais forte para esse papel. Então, é um papel aí que eu estou muito de olho, inclusive já tem trigger técnico aqui de entrada. A gente pode colocar aqui, quem quer trabalhar no movimento de mais curto prazo, a gente pode ligar aqui ó, uma LTAzinha nesse movimento aqui e ir surfando o movimento do papel para cima. É um papel que também está me indicando aí entrada de momento comprador. Gostei do fechamento aqui do gráfico diário, fechou perto da máxima. Semanal também aqui bem bonitinho, saindo aqui da média móvel de 200, pivô de alta já confirmado com pullback e já fechando acima do topo anterior. Então, esse é um papel que eu também julgo estar bem interessante aí para tomada de posição comprada, tá? Então, foram esses os papéis que eu separei para vocês aí, para a gente ficar de olho nessa semana. Suzano, bem interessante. Embraer, bem interessante. Itaú também e Eneva, tá? A gente vai se falando lá nos grupos de WhatsApp e vamos atualizando aí a dinâmica desses papéis e de outros também, à medida que o mercado for se desenvolvendo. Um abraço, pessoal.